eles sustentam suas casas junto com suas parceiras, eles resolvem problemas, eles trabalham, não é? Eles estruturam também as suas casas, mas diante desse campo emocional, eles encontram dificuldades. E quando surgem as emoções, sejam suas próprias emoções diante dos problemas, como as dos outros, como por exemplo dos seus filhos, e não há o repertório interno para lidar com isso, começam a surgir diversos problemas. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Renata Gonçalves, eu sou terapeuta integrativa, sou psicanalista, atrelo a todo esse atendimento, a esse servir, diversas terapias, incluindo terapias voltadas para a família, para a mulher, terapias holísticas, terapias no autoconhecimento, ferramentas incríveis que nos auxiliam na compreensão, na reprogramação do que nós trazemos aqui, meio embaralhado, não é? Então, seja muito bem-vindo. Aqui eu estou fazendo uma jornada da parentalidade, trazendo consciência sobre quem é essa mãe, como a gente pode ser e estar melhor conosco enquanto mulheres, com os nossos filhos enquanto mães. Já deixei aqui uma série, vou deixar aqui em cima uma série, não, um episódio, né, sobre a mulher. E hoje eu venho trazendo um material sobre o homem. Portanto, estamos aqui nesse dia de hoje para falarmos sobre esse tema que é pouco discutido, né, pouco falado, pelo menos no meio de onde eu venho, né? Falamos muito mais sobre mulheres, sobre as mães, né? Sobre como a gente olha para as crianças, para tudo mais, né? Que envolve esse contexto familiar, mas pouco nós vemos materiais voltado para o homem. Então hoje eu venho trazer aqui uma conversa, né? Um olhar para esse homem, para a construção desse homem, o que há por detrás desse homem que você tem aí na sua casa, esse homem que me assiste, que agora eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui falando para esse público masculino. Esse homem, ele um dia foi uma criança e hoje é com o que eu trabalho. Eu tenho um homenzinho em casa, né? E eu tenho a esperança e busco esse conhecimento, essa aplicação do que eu sei, do que eu aprendo, para que eu também possa construir, a partir do meu ser mãe, um homem íntegro, correto, decente, participativo, né, para a vida. E aí eu sinto que faltou isso, né? A nossa geração faltou esse olhar, esse cuidado com esses homens, porque todos nós recebemos aquilo que nós tínhamos para receber de nossos pais. A verdade é essa, né? E hoje nós podemos fazer escolhas, né? Hoje nós podemos oferecer o melhor para os nossos filhos diante do grande vulto de informação, do grande volume de informação que nós temos aí hoje disponíveis através de cursos, palestras, apoios, né? Apoios psicológicos, psicanalíticos, terapêuticos, né? Como eu estou aqui também, nesse momento, nessa tarde, vos gravando essa mensagem, né? Para que traga consciência para esse seio familiar se desenvolver de uma forma melhor em prol das nossas crianças. Esse é meu intuito aqui. Então, eu gostaria nesse momento, né, mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão aqui. E de um lado eu tenho os slides, do outro eu também tenho um pequeno texto que eu fiz para me seguir, porque senão a gente desembesta a falar e já viu, né? Vamos sair daqui só amanhã. Então, eu gostaria de vos pedir um espaço, né, um momento para vocês se acalmarem, diminuírem o ritmo, prestar atenção no que você sente, no que vem à sua memória, muito mais não no que eu digo, mas no que você sente. O que te remete isso que eu vou trazer aqui? Isso vai permitir um olhar verdadeiro, honesto para dentro de si, para que você possa compreender o que está acontecendo agora na sua vida. Então, diminuir o ritmo, sair do automático, permitir essa escuta mais honesta vai ser muito bom, né? Não é uma reflexão para ser entendida, mas é um convite mesmo para a gente olhar, para a gente se escutar, né? Escutar o que tem aqui dentro. Talvez não faça sentido, talvez não faça sentido muita coisa, mas se alguma coisa em algum momento te tocar, se abra, não se afasta não. Se abra, toma isso, né? Pega, olha, sente para digerir, né? Porque é esse ponto que começa algo a acontecer, algo a se transformar. Combinado?
Então fica aqui comigo e bora lá. Então vamos falar da construção desse homem. Eu vejo, dentro, né, desse processo analítico e terapêutico, eu vejo que nenhum homem chega à vida adulta de uma forma neutra, espontânea, não é? Ele vai chegando, sendo formado, moldado pelas experiências que começaram muito antes dele ter consciência sobre si próprio. Muitas das nossas experiências, inclusive as mais difíceis de captar, vêm da gestação, não é? Da gestação da nossa mãe, do que ela sentiu, do que ela desejou, do que ela passou, do que ela se frustrou, das emoções que ela teve, dos sentimentos que ela teve, que ficam registrados a partir dos hormônios, né, das substâncias, dos neurotransmissores que nós naturalmente produzimos com o nosso corpo diante, né, como um reflexo, como uma resposta neurobiológica, né? E naturalmente nós vamos recebendo e nos moldando nesse ambiente intrauterino, inundado por essa chuva de neurotransmissores. A depender do que foi produzido, aquele ambiente dentro do útero da nossa mãe, a resposta está aqui na nossa vida. Está aqui na forma como a gente age, como a gente interpreta, como a gente sente, como a gente responde ao mundo. Então, muito vem desse lugar, desse útero materno, né? Então, a criança ela vai sendo inserida, né, dentro desse contexto criado por adultos que também tiveram as suas limitações, as suas dores não vistas, né, os seus padrões familiares, pessoais, sendo moldado ali, vindo, né, de geração em geração. Então, muitas vezes esses adultos eles fizeram, acredito verdadeiramente que eles fizeram o melhor que eles tinham dentro do repertório emocional restrito àquilo que eles absorveram e receberam de seus pais. E seus pais, seus pais, seus pais, seus pais, não é? Por isso, grande parte dos homens que nós vemos hoje, eu acredito que eles não escolheram o modelo que aprenderam, não é? Mas a diferença é que agora existe essa possibilidade de escolha sobre o que fazer com isso que eles receberam. Se nós olharmos para a infância, essa infância emocional não acolhida desses homens, né, do masculino, nós vamos encontrar padrões recorrentes. Meninos que choraram e foram silenciados nos seus choros, nas suas aflições, porque havia, né, quantos de nós aí não já escutaram isso? Meninos não choram, né? Para de chorar. Taxação, né, julgamento sobre esse lado emocional dos meninos por seus pais, por seus cuidadores. Muitos, infelizmente, tiveram esse tipo de tratamento e de educação. Então, meninos que choraram foram silenciados, os que sentiram medo, que tiveram as suas fragilidades, eles foram corrigidos, sem empatia, sem acolhimento. Muitos que precisaram de acolhimento e receberam orientação, né, a orientação prática, superficial, mas não foi emocional. Então, a mensagem, mesmo que não dita diretamente a essas crianças, a esses rapazes, ela foi sendo construída ao longo do tempo. E ele vai interpretando que sentir não é seguro, que a emoção incomoda, que vulnerabilidade expõe inclusive a julgamentos e taxações, não é, de sua masculinidade. Sem espaço para expressão, esse menino ele não se desenvolve adequadamente em sua linguagem emocional. Então ele vai sentindo todo aquele turbilhão sem conseguir nomear o que sente. Então ele vai vivendo, mas ele não entende o que acontece dentro dele. Ele vai vivendo, vai tocando, vai seguindo, vai ultrapassando suas fases, suas etapas, suas questões, sem olhar para o seu lado emocional. Homens não são emocionais, homens são racionais, não é? Em sua grande maioria. E o que não foi ensinado, gente? Então, existe um ponto pouco abordado, né, mas que é essencial para esse olhar, para o que a gente está trazendo aqui, que os meninos eles não foram preparados também para a mudança nos seus corpos. Os jovens, né, passados ali pela sua fase, chegando à adolescência, né, chegando àquela fase em que o corpo
começa a transformar-se, né, de um menininho para um rapazinho, para logo um jovem, logo um adulto. E ninguém conversa com essas crianças sobre isso. Vejam como é uma série de situações, de questões que vão passando, que vão sendo ultrapassadas sem o devido acolhimento, sem o devido esclarecimento, né? E essas crianças vão atropelando tudo isso e passando e crescendo e indo, e vindo, e só indo, né? As meninas, na sua grande maioria, né, embora ainda de uma forma meio inadequada, elas recebem ainda algum tipo de orientação, né, sobre a menstruação, sobre as consequências, sobre o que fazer, sobre como é, não é? E, e tudo que envolve ali, né, de alguma forma, essas meninas vão sendo orientadas. Mas ninguém explica sobre o corpo do menino. Ninguém explica a esse rapazinho que vai chegar ali uma altura no momento da vida dele, que o corpinho dele vai mudar, que vão começar a nascer pelos, não é? Que ele começa a se desenvolver, tem um vulto maior, um volume maior no seu corpo, partes suas que eram pequenas começam a crescer, começam a acontecer movimentos, né? Rigidez no seu corpo, em partes do seu corpo que ele não compreende, mas percebe que vem das suas emoções. E ninguém diz àquele rapaz que os seus desejos provocam reações no seu corpo, que as sensações podem também interferir nisso, não é? Uma confusão interna que surge nesse momento. Ninguém fala sobre esses meninos, sobre a seminarca. Vocês já ouviram falar na seminarca? Ninguém conta para essas crianças sobre isso, sobre os eventos que acontecem à noite, né? Da umidade que acontece na sua roupa por conta desse desenvolvimento. E é preciso falar sobre isso. Tem médicos aí na internet falando de dores, que se a criança sentir dores em suas partes, né, que é preciso ela ter essa abertura para conversar com os pais, porque pode ser algo sério, né? Então ninguém faz a maioria, né? Não vou dizer ninguém que seja generalizar demais, mas a sua grande maioria não explicou. A grande maioria dos meninos não receberam qualquer tipo de orientação. Então, esse menino, ele vai passar a viver essas experiências intensas sem referência, sem orientação, e ainda assim, ele é cobrado a lidar com tudo isso como se ele soubesse. E aqui, nesse ponto, gera um outro problema, porque esse jovem, ele vai se misturar, logo mais à frente ele vai encontrar os seus amigos, não é? Alguns, né, com questões parecidas com a sua, outros um pouco mais esclarecidos, e passa ali a ter um contato com informações que ele nem sequer teve em casa. Então, na adolescência, surge um novo espaço para a formação, que são os grupos. E começa aqui a busca por pertencimento. Então, dentro desse grupo existe uma exigência implícita que começa ali uma provocação, não é? Sobre eles terem que provar que eles são homens. Porque o colega chega contando que já fez alguma coisa e o outro colega vai dizer que também fez, que, né, já teve tal experiência, e os meninos ali naquele ciclo vão tendo ou vão sentindo, né, uma necessidade para pertencer, de também ter o que ter de experiência, o que trocar, o que contar, não é? E não importa se tem maturidade, se é verdade, se teve compreensão, se teve preparo, não é? O que está aqui em jogo é o pertencimento. Eles querem pertencer, eles querem fazer parte, não é? Então, um jovem que não foi visto dentro de casa, que não teve o acolhimento, a orientação, ele vai tender a buscar esse reconhecimento fora. E mesmo que esse ambiente também seja imaturo e confuso, não é? Então, para não ser excluído, eles se adaptam. Ele pode vir, né, a exagerar em questões, não é? A inventar performances, ele pode ter atitudes e ações das quais ele ainda não está pronto, pode gerar consequências, não é? Em sua autoestima, em seu ser e estar, né? A nível de personalidade, confiança. Então, gente, esse rapazinho que começou lá na barriga da mamãe, né, com a enxurrada, né, dos neurotransmissores, de todo aquele ambiente da barriguinha da mamãe, que nasceu e sabe Deus se foi amamentado, se foi nutrido, se chorou e a mamãe pegou no colo, vai saber se teve. Daí ele cresce, ele não tem o acolhimento devido, a atenção dos seus pais, ele não pode chorar,
ele não pode saber sobre emoções, ele não pode sentir, porque ele é um menino, né? Ele não pode se excitar muito na sua euforia, porque logo ele é contido, não é? Então esse rapazinho ele vai crescendo e se integrando em grupos nos quais ele muitas vezes tem que fazer coisas e ser coisas das quais ele não está pronto, ele não está preparado, não é? E ele vai construindo uma identidade baseada no que acredita que precisa ser para ser aceito. E nesse momento, nesse caminhar da vida, a gente vai vendo uma repetição desse ciclo, né? Porque esse processo ele não vai terminar na adolescência, ele tampouco começou lá, né? É uma coisa que vem se arrastando, se estendendo ao longo da vida. E essa criança que não foi vista, ela tende a se tornar um jovem que vai buscando a validação com N consequências, não é? Um jovem não reconhecido que se torna um adulto que performa papéis, e esse adulto, ao se tornar pai, ele tende a repetir o que ele viveu na sua infância, os não acolhimentos e todas aquelas séries de emoções e sentimentos que ele também não soube elaborar. Portanto, como é que ele vai ajudar, auxiliar e ser para o seu filho algo que ele também não teve, não é? E sem consciência, o padrão segue sendo transmitido de geração em geração. Então, esse homem, na vida adulta, ele vai muitas vezes cumprir, sim, suas funções, porque a sociedade cobra isso dos homens, não é? Eles têm que dar conta de sustentar suas famílias, ou tiveram muito isso, não é? Porque hoje em dia nós vemos um outro contexto. As mulheres também trabalham. As mulheres trabalham, dão conta das tarefas de casa a duras penas, não é? E de seus filhos, e elas também colaboram financeiramente com esse prover na casa. Mas, entretanto, todavia, nós ainda vemos que os homens recebem mais por trabalhos iguais aos que as mulheres fazem, não é? A nível intelectual, por exemplo, a níveis de liderança, de cargos. Não estou falando de esforço físico, porque não dá para comparar o corpo de uma mulher com o corpo de um homem, não é verdade? A força bruta. Mas em inteligência, em cognição, né? Tudo isso, homens são mais remunerados financeiramente. Aqui as mulheres nós ainda vemos isso, não é? Então esses homens eles sustentam suas casas junto com suas parceiras, eles resolvem problemas, eles trabalham, não é? Eles estruturam também as suas casas, mas diante desse campo emocional eles encontram dificuldades. E quando surgem as emoções, sejam suas próprias emoções diante dos problemas, como as dos outros, como por exemplo dos seus filhos, e não há o repertório interno para lidar com isso, começam a surgir diversos problemas que viram bolas de neve, porque são consequências, são ações que vão vindo a refletir em outras, em outras, em outras, e quando se vê, é a bola de neve que nós encontramos ao atender uma família numa terapia de casal, por exemplo. E não é porque não existe a vontade desse homem em lidar com isso. Eu acredito, né? É o que eu vejo. Eu vejo também que não houve aprendizado, não houve estímulo, não houve possibilidade de contato emocional, né? E é assim o que ele sente vai se transformando em tristeza que se manifesta como silêncio. Quantos homens podem estar tristes e, por não querer dialogar com suas companheiras, eles se silenciam? O medo, que pode parecer um controle, o medo é a causa de diversas ansiedades, diversas questões com mecanismos de controle de sobrevivência. A gente precisa sobreviver, falamos até sobre isso, eu acho que sobre a mulher, não é? Nós temos, todos nós, crianças, adultos, adolescentes, homens, mulheres, temos mecanismos de sobrevivência. Nós, sabe, na psicologia do trauma, a gente vem estudando, lá com a professora Karina Rodrigues, maravilhosa, sobre o quanto nós interpretamos situações na nossa vida. Nós adotamos estratégias para sobreviver diante dessas interpretações e seguimos a vida nesse script sem fim.
até que nós possamos olhar para isso tudo, olhar para a causa desse medo, nesse contexto que eu estou apresentando aqui, para que a gente possa soltar a mão do controle e ter uma vida fluida. Quando a gente controla, a gente está contendo o quê? O que nós estamos contendo? Que não permite essa vida de fluir. Terapia, gente. Terapia, em setting terapêutico, em terapia é que nós conseguimos identificar o que é, de onde vem, por quê, qual foi essa estratégia. A frustração, que muitas vezes se torna irritação, nós vemos isso nas nossas crianças frustradas que explodem. Se nós não ensinarmos essas crianças a uma ferramenta de gestão emocional, de se separar daquela emoção, essas crianças tornam-se irritadiças, tornam-se com o que chamam, né, do mau comportamento. Precisamos olhar para as nossas emoções. E a ausência percebida externamente, muitas vezes, é o reflexo dessa desconexão interna desse homem. Um homem que está ausente das tarefas de casa, um homem que está ausente do companheirismo com sua esposa, o homem que está ausente das tarefas de seu filho. O que está desconectado interno? O que está aqui dentro separado, não é? O que tem que juntar, tem que integrar? O que aqui dentro desse homem precisa ser visto para que a coisa possa seguir de uma forma fluida, né? Contínua, em parceria com aquilo que ele tem em casa. Porque se há essa desconexão, tem algo rompido ali. Como consertar? Vamos para a terapia. E o impacto disso tudo na relação com o seu filho, na relação em casa, na relação com a família, como é que fica, não é? Então esse homem, ao se tornar pai, esse homem frequentemente vai acreditar que está presente. Por quê? Porque ele está ali. Ele vai para o trabalho, ele volta para casa. No final de semana, esse homem está em casa, não é? Que é o seu momento de descanso com a sua família. Esse homem leva essa família para passear, passeia junto, mas será que ele está ali mesmo? Ele está fisicamente, ele cumpre responsabilidades, ele provê a segurança da sua família, provê a união da sua família, o passeio, as necessidades, seja o que for. Mas a presença emocional não é o mesmo que presença física. E a criança, ela percebe quando há disponibilidade real, né, dessa presença emocional, do estar ali, quando não há, e há apenas a presença física. A criança percebe essa distinção. Meu pai está aqui, ele está aqui comigo, ele está mesmo, ele está me olhando, ele está me escutando, ele está me vendo, ou ele está só aqui presente, caminhando ao meu lado, brincando comigo, ou ele está me ouvindo, ele está me reparando, ele está me cuidando, né? Então, a criança muitas vezes chama, não é? É uma forma também, não é? Ela chama, ela busca atenção, ela convida o papai e a mamãe para o seu vínculo, mas nem sempre ele encontra essa resposta, essa conexão. Eles sentem, gente. Eles sentem o que a gente não diz, eles manifestam as coisas que a gente não fala. Então, com o tempo, a criança, o adulto, né, vai entendendo que essas emoções, que elas não são acolhidas, elas também não podem ser expressadas. Elas são, interiorizadas. Como chamamos na psicanálise, elas são recalcadas. E elas não desaparecem. Elas se transformam, criando uma baita de uma confusão interna e na dificuldade nas relações com a sua família, com os seus amigos, consigo próprio. Causa uma interna confusão e uma grande dificuldade no seu sentir. E a consciência e a responsabilidade diante disso tudo. Compreender essa trajetória é fundamental, queridos. Mas precisa ser bem posicionada, porque não adianta olharmos para os nossos pais, olharmos para a nossa história, olhar para os nossos avós, culpando-os. E também não pode ser justificativa, muleta, né? Então eu sou assim porque foi isso que aconteceu comigo. Eu sou assim porque minha mãe não me amamentou. Eu sou assim porque eu não tive pai. Não pode ser justificativa. A história, ela explica, mas ela não sustenta essa repetição indefinida.
ela não sustenta a continuação, a perpetuação desse comportamento. Então, existe uma diferença clara entre a culpa e a responsabilidade. Porque culpar alguém engessa, paralisa, estagna, a coisa fica, né? Culpar, pronto, foi isso porque a culpa foi do que aconteceu lá atrás e ponto. E ficou. A responsabilidade, não, peraí. Sim, eu vou tomar esse assunto. É minha responsabilidade. O que eu faço da minha vida, como eu vou conduzir, o que me aconteceu. Jung tem uma frase maravilhosa, não é? Que não é, nós somos aquilo que nós escolhemos ser diante daquilo que nos aconteceu. Então a responsabilidade, ela vai trazer um movimento para isso tudo que tem aqui dentro, para isso tudo do passado que aconteceu, para isso tudo que está internalizado, seja a história, seja a emoção. Então, um homem pode não ter escolhido o que viveu. Uma história infantil, uma história familiar, pode não ter sido escolhida, mas pode sim escolher o que vai fazer a partir disso. Então, a responsabilidade, gente, em um determinado ponto de vista, ela não é sobre o que aconteceu, portanto, é sobre como se escolhe agir diante do fato ocorrido. Então, quando há uma repetição constante de ausência emocional, de distanciamento, de fuga, seja através de um trabalho excessivo, papai passa mais tempo fora de casa, não é? Trabalhando, e quando chega, está cansado, já não fica mais disponível nem em energia, nem em consciência, não é? Para sua família e seus filhos. E seja também através de um lazer constante, aquela fuga para o futebol, aquela fuga para a bebida, não é? Para os amigos e tudo mais, ou seja lá em qual comportamento for, mas isso deixa uma falta enorme dentro do seu aprendizado. E isso deixa de ser apenas a falta de aprendizado e passa a envolver a escolha. Estar ausente, portanto, buscar essa ausência, né, através dos excessos fora do seu campo emocional, de suas atribuições, do seu ser e estar dentro desse contexto, enquanto indivíduo inserido numa família, passa a ser uma escolha. E toda escolha gera um impacto nas relações e no ambiente familiar. Então, gente, ser um pai presente não está relacionado apenas com o tempo disponível, mas é a qualidade dessa presença. Então, presença vai envolver a escuta, que é diferente de ouvir. Ouvir a gente ouve o som da buzina, o passarinho cantando uma música. Escutar envolve a emoção, escutar envolve ouvir com o seu conteúdo interno, elaborar isso. A atenção, a disponibilidade para a sua família, para as suas questões, para o seu emocional, para o seu sentir, a capacidade de sustentar aquele momento, aquele desafio, seja um desafio, seja uma alegria, não é? Mesmo quando ele é desconfortável. Então, significa não fugir das emoções do seu filho, não interromper um processo, seja ele uma birra, um choro, não silenciar expressões, é estar ali de uma forma inteira. E para uma criança, essa experiência de ter um pai e uma mãe inteiros é o que constrói segurança e vínculo emocional e vínculo familiar. E vejam, a parentalidade fala muito sobre isso, gente, é um alívio que dá, porque nós não precisamos e nós não seremos perfeitos. O Incoach, graças a Deus, nos trouxe essa percepção, nos trouxe essa reflexão sobre a mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom. Então, gente, o que constrói segurança e segurança emocional, o vínculo, é estarmos presentes para os nossos filhos. A mudança não precisa começar de forma complexa. Pequenos movimentos consistentes geram impacto real. Então, criar momentos diários de presença, sem distração. Joga o celular para o lado, vai lá dar atenção para o seu filho, vai lá dar atenção à sua esposa, deixa esse telefone de lado, deixa o computador para lá.
sabe? Vai buscar essa interação, essa conexão, nem que seja ali tanto tempo do seu dia dedicado para isso, e o restante você vai lá. Observe o seu próprio estado interno, ainda que de forma simples. Reconhecer emoções, mesmo sem saber explicá-las completamente, é muito importante, é o primeiro passo para que esse homem tenha a possibilidade de ressignificar esse menino que aí dentro não pôde ser acolhido emocionalmente, não pôde vivenciar as suas dores, não pôde ter a empatia, o acolhimento, o amor que ele precisava num momento de fragilidade, vulnerabilizar-se. Esse homem, esse menininho não pôde se vulnerabilizar, porque homens não choram, não é verdade? Não é verdade, gente. Acolham, homens, comecem a acolher suas emoções. Comecem por aí, porque olhando para si, relembrando daquele menininho que teve as suas necessidades, o seu movimento interrompido, ele vai ter a empatia, o amor de acolher os seus filhos quando chegarem a você, buscando essa segurança, esse acolhimento, buscando esse vínculo. E principalmente, gente, reparar. Errar faz parte. E reconhecer, voltar e se reconectar vai ensinar mais do que qualquer tentativa de perfeição aos seus filhos. A paternidade, gente, ela não é só uma função, é uma construção contínua. Um homem, ele não está apenas criando filho, ele está influenciando diretamente a forma como esse ser humano vai perceber, se relacionar e existir no mundo. E talvez ele não tenha recebido as ferramentas necessárias, mas a partir do momento em que toma consciência, ele pode escolher desenvolver-se e desenvolver novas formas de ser e estar aqui. E é nessa escolha que uma história pode deixar de se repetir e começar a ser transformada. Essa é a mensagem que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Todas nós tivemos homens em casa, seja através de um pai, seja através de um filho, de um irmão. E hoje nós temos a oportunidade de olhar para esses homens com um olhar de compreensão de toda a sua trajetória até aqui. E vocês, homens, que me deram essa grande oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com empatia, com o olhar de quem vê o que acontece, o que aconteceu. Eu agradeço a você e peço que, se for necessário, ouça mais uma vez. Se for preciso, busque terapia. Tem aqui no meu Instagram o link do meu WhatsApp. Estou disponível para atendimentos. E me coloco à disposição nesse servir, de ouvir, de olhar para esse menino, de tentar resgatarmos e reconstruirmos juntos em processo terapêutico, esse caminhar desse menino, para que esse pai possa ser e estar aí de uma forma mais inteira e feliz, completo. Nós merecemos isso, nossos filhos também. E vamos juntos caminhar por um mundo melhor, por crianças conectadas saudavelmente aos seus pais, para que eles possam ser também adultos inteiros, como é o que nós estamos buscando aqui. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fiquem por aqui, porque na próxima semana virão aí mais 2 vídeos super complementando essas informações e construindo ali uma escada para essa parentalidade mais consciente. Então, eu agradeço por vocês terem estado aqui. Até a próxima!